sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, levai aos povos todos o amor, meu dom fecundo. Teu reino, Jesus Cristo, queremos propagar, seguindo teu exemplo, o mundo transformar. Mas assim, quem vai nos conduzir é Eva, né? Eu. Já é companheira, já todo mundo já conhece a Eva. Pelo menos uma vez por mês eu apareço. Né? Está sempre aí, sempre à disposição, sempre uma pessoa muito especial. Eva, então é contigo. Vou compartilhar para variar, né? Espera aí. Ok, então. Uma tela, pega uma, compartilha e vai lá para a aula. Olá, pessoal, boa noite. Então, eu não vou conseguir ver a todos, porque agora vocês sumiram. Mas eu vou dar umas paradinhas para a gente conversar, né? Hoje a missão é falar sobre uma espiritualidade com Cristo. O do eixo sobre espiritualidade é o eixo que eu faço trabalho, é a minha pesquisa. Eu faço a pesquisa em espiritualidade e saúde, por isso que eu fico tão encantada com esse tema, porque a gente observa o quanto uma pessoa consegue ter um sentido de vida, um propósito de vida, um alcance diante dos seus desafios do cotidiano, quando tem uma espiritualidade bem resolvida. E nada melhor que ter uma espiritualidade com Cristo, né? Isso que eu admiro demais, né? Essa espiritualidade com Cristo é porque você caminha junto, né? Então, hoje a gente vai falar a respeito da referência de Cristo como modelo acessível de plenitude e maturidade humana. Eu acho isso super importante, porque às vezes a gente só tem tamanho, mas a gente não tem muita maturidade, né? A gente tem, assim, ainda temos medo de algumas propostas do Evangelho, temos medo de algumas propostas que Jesus nos coloca em xeque. Então, é falar a respeito dessa maturidade humana. Depois, no segundo momento, a gente vai falar sobre a espiritualidade do segmento de Jesus, né? Eu até deixei um livro lá no nosso WhatsApp, na Amazon, que tem um livro que é gratuito sobre a imitação de Cristo, que é muito bom. Ele foi usado até por Santo Inácio de Loyola para fazer os exercícios espirituais, achei fantástico. Eu descobri isso fazendo as pesquisas. O pesquisador não consegue ver uma coisa, da onde que surgiu isso? Daí começa a fomentar, a procurar, e no fim você acaba descobrindo várias coisas. E por terceiro, a gente vai falar um pouquinho a respeito dessa prática orante de Jesus, né, de Nazaré, como o Paulo colocou para nós hoje, né? Sem oração, parece que fica tudo desconectado. É a oração que nos conecta. Certa vez eu sempre fui envolvida com os pastorais e nós marcamos uma reunião da coordenação do setor da catequese no Pinheirinho e parecia uma torre de Babel. Cada um falava uma coisa, cada um falava outra, ninguém se entendia e de repente um parou e falou: escuta, mas a gente fez a oração? Nós não tínhamos feito a oração inicial. A gente já começou a reunião puxando os problemas. Então, isso é essa conexão, né? Essa necessidade de você colocar tudo. A oração ordena as coisas, né? Diante dos propósitos de Deus e diante dos nossos desafios também. Eu gosto. Então, são esses 3 temas que a gente vai conversar um pouquinho. Para a gente iniciar esse primeiro assunto, né? Colocar como modelo acessível de plenitude e maturidade humana em Jesus Cristo, essa referência em Jesus, tem uma passagem bíblica, que é Efésios 4, 13 e 24. Não sei se todos têm aí, né? Mas eu aproveitei e tirei um pedaço, né? Copiei o material, porque o ser humano ele precisa ser compreendido diante das suas dimensões, diante da dimensão biológica, cultural, social e espiritual. E Efésios traz isso para nós, né? Então, eu coloquei lá no Efésios 4, 13, 24, se vocês abrirem a Bíblia de vocês. Alguém que pode ler para mim? E que tá na tela aí? Para não ficar só um monólogo?
Alguém localizou? Se quiser ler na Bíblia, tudo bem, ou então quiser, porque tem várias traduções, né? A gente só vai refletir um pouquinho a respeito dessa passagem bíblica. Alguém quer ler? Acho que não, né? Então vamos lá. Até que todos tenhamos chegado à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, até atingirmos o estado de homem feito, a estatura da maturidade de Cristo, para que não continuemos criança ao sabor das ondas, agitados por qualquer sopro de doutrina, ao capricho da malignidade dos homens e de seus artifícios enganadores, mas pela prática sincera da caridade. Cresçamos em todos os sentidos naquele que é a cabeça, Cristo. É por ele que todo o corpo, coordenado e unido por conexões que estão ao seu dispor, trabalhando cada um conforme a atividade que lhe é própria, efetua esse crescimento visando a sua plena edificação da caridade. Portanto, eis o que digo e conjuro no Senhor: não persistais em viver como os pagãos, que andam à mercê de suas ideias frívolas. Tem o entendimento obscurecido, sua ignorância e o endurecimento de seu coração mantém-nos os afastados da vida de Deus. Indolentes, entregaram-se à dissolução, à prática apaixonada de toda espécie de impureza. Vós, porém, não foi para isso que vos tornastes discípulos de Cristo. Se é o que ouvistes e dele aprendestes, como convém a verdade em Jesus. Renunciai à vida passada, despojai-vos do homem velho, corrompido pelas concupiscências enganadoras. Renovai sem cessar o sentimento da vossa alma, e renascido do homem novo, criado à imagem de Deus, em verdadeira justiça e santidade. Então, essa é a leitura da proposta que temos hoje, né? Diante desse crescimento, diante dessa proposta. Eu peguei, assinalei umas frases, né? Não sei se todos colocaram as frases. Alguém assinalou alguma? Eu vou fechar aqui para mim ouvir vocês. Vocês chegaram a analisar alguma frase das que eu li agora há pouco? O que chamou mais a atenção de vocês? Eu coloco ali para vocês verem. Espera aí, deixa eu abrir lá de volta. Estão vendo aí? Então, é a frase que a perícope, né, que eu peguei, que eu assinalei, foi essa: até que todos tenhamos chegado, né, à unidade da fé e do conhecimento. O que seria chegar a essa unidade da fé e do conhecimento? Que não basta só ter a fé, né? Nós temos que ter a ciência para ajudar a fé. A fé ajuda a ciência e a ciência ajuda a fé. Esse aqui é o grande diálogo da teologia, né? Então, até que tenhamos chegado à unidade, né, da junção da fé e do conhecimento de quem? Do Filho de Deus. Até atingirmos o estado do homem feito, aqui digo ser humano feito, né? Com maturidade, né? Com estatura da maturidade de Cristo. Para que não continuemos criança ao sabor das ondas, agitados por qualquer sopro de doutrina. Essa igreja está me falando demais, está me pedindo demais, eu acho que eu vou para outra. Ao capricho da malignidade dos homens e dos seus artifícios enganadores, mas olha só, pela prática sincera da caridade. Prática sincera. Que prática seria essa? É só através dessa sincera prática da caridade que nós conseguimos crescer e nos sentirmos parte desse corpo da igreja, né? Então, outra frase que eu coloquei também é: renovar sem cessar o sentimento da vossa alma e revesti-vos do homem novo, criando a imagem de Deus em verdadeira justiça e santidade. Então, renovar sem cessar,
que quer dizer? Nós nascemos santos, gente? Nós já sabemos tudo sobre Deus, sobre as coisas de Deus, sobre os planos? Quando faz naquela leitura de, acho que é Coríntios, 2 Coríntios, que fala que o amor é caridoso, tudo vem, nada sente, né? Nada cobra, tudo provém. Né? Se eu não tenho amor, eu sou um Exatamente, né? sino que balança, né? Que toca para lugar nenhum, sem sentido nenhum. É isso, Coríntios 3. Obrigada. Então, se a gente não tem Profundo aí, hein? esse segmento com Jesus, né? Não é só ser discípulo. Às vezes o pessoal, vamos formar discípulos, mas discípulos daí não tem a sua Discípulo de personalidade, né? quem, né? Meu? Eu acho que a gente inicia como discípulo, aí depois a gente avança, tornando apóstolo, né? A gente se torna apóstolo também. A gente sai dessa dimensão de discipulado para se tornar com Cristo. E ontem eu escutei o padre Alex falar a respeito por que a teologia não caminha muito junto, né, com a igreja, porque a teologia ela é alvoroçada, e ela é alvoroçada mesmo, né? A teologia ela tem pressa, né? E ele colocou a alusão, né, a analogia de Pedro e João quando Jesus ressuscita. No momento que ele morre e ressuscita, João e Pedro saem correndo, só que João, ele é mais novinho, né? Vai na frente. Pedro é a igreja, né? Vai mais devagar, com calma, mas ele Apanhou, mas aprendeu, né? mas ele chega na frente lá da tumba de Jesus, ele não entra. Por quê? Porque espera a igreja. Então é assim que funciona, né? Nós não podemos caminhar, a igreja caminha conosco, né? Se a gente está adiantado, a gente espera ela chegar. A gente fica cobrando ela, mas a igreja tem que falar desse tema, a igreja tem que falar, calma, ela está estudando, ela está pensando, ela está formulando, às vezes as pessoas querem respostas mais rápidas, mas a gente tem que ter o Jesus no coração, a certeza que estamos caminhando, né, dentro desse amor, né, dentro dessa... Alguém pensa isso mesmo, é isso mesmo, né, que eu sou encantada com essa pessoa, né, então ela coloca a mão, né, ela coloca uma mão, me dê agora para os meus pobres. E às vezes a gente não levanta essa mão, né? A gente deixa para lá, né? Então essa verdadeira caridade, cadê aqui? Onde que está passando? Aqui. Isso. Então eu trouxe esse livro, né, Imitação de Cristo, que eu coloquei até no nosso grupo para vocês verem, que é desse escritor, o Thomas, de 1471, vocês vejam só como é. Ele ajudou ele orientou esse livro, ajudou, né, diante do Santo Inácio de Loyola, né, ele ajudou também Santa Teresinha do Menino Jesus. Então, esse livro, ele era, assim, uma forma um livro de bolso, né, de alguns santos. E eu falei assim, nossa, eu vou ter esse livro também, daí já adquiri o livro, daí eu já encomendei o meu para poder também conhecer um pouco mais, saber a respeito E eu no apanhado da leitura que eu coloquei, ele coloca assim, que poucas pessoas, esse está no livro, tá? Poucas pessoas amam a cruz de Jesus. Isso é verdadeira caridade, né? Muitos amam o reino celestial de Jesus, mas os que carregam sua cruz são poucos. Muitos desejam seu conforto, mas poucos sua tripulação. Muitos companheiros ele encontra à mesa, mas poucos na abstinência. Todos desejam se alegrar com ele, mas poucos estão dispostos a suportar qualquer coisa por ele ou com ele. Aí, continuando o livro. Muitos acompanham Jesus no partir o pão, mas poucos tomam com ele o cálice da paixão. Muitos reverenciam seus milagres, mas poucos o seguem na vergonha da cruz. Muitos amam Jesus, mas somente enquanto as diversidades não vêm. Muitos o louvam e o bendizem, contanto que ele os conforte. Se, contudo, Jesus se escondesse e os deixasse por algum tempo, logo começaria a se queixar ou cairiam em profundo abatimento. Mas aqueles que amam Jesus pelo que ele é, e não por causa de algum conforto especial, bendizem-no nas tribulações, com o coração angustiado,
bem como no estado mais elevado de conforto. Embora ele talvez jamais venha a consolar essas pessoas, mesmo assim elas o louvam e não cessam de lhe dar graças. Ah, quão poderoso e puro é o amor de Jesus, em que não há interesse pessoal nem amor próprio. Acaso não são os mercenários que vivem em busca de conforto? Não são eles amantes de si mesmo e não de Cristo? Gente que está sempre pensando em vantagens e proveitos pessoais? Onde estará quem se dispõe de boa vontade a servir a Deus em troca de nada? Pois é isso que a gente escuta toda hora, né, pessoal? Dificilmente se achará alguém que seja tão espiritual a ponto de não amar as coisas terrenas. Onde estará o homem realmente pobre de espírito e desapegado de todas as coisas criadas? Seu valor é como o de um tesouro que se encontra nos confins da terra. Se o homem der tudo o que tem dentro de si, ainda assim isso nada significa. Se ele não se arrepender do fundo do coração, ainda é pouco. E se conquistar todo tipo de conhecimento, ainda está longe. E se for dotado de grande virtude, se for fervoroso em sua devoção, ainda lhe falta muito, sobretudo uma coisa que lhe é extremamente necessária. O que é? E o que é? Que o deixar tudo, abandona a si mesmo e se livre totalmente de si mesmo, nada rendendo a seu amor próprio. E depois de fazer tudo o que deve ser feito, segundo lhe parece, não pensa que tenha feito alguma coisa. O que ele não pensa grande, que ele não pense grande, que ele não pense grande coisa do que fez, e tenha isso na alta estima, se vangloriando, né, pessoal? Pelo contrário, reconheça-se verdadeiramente como servo inútil que é. Como disse a própria verdade, assim também vocês, quando estiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Que ele seja verdadeiramente pobre e nu em espírito e diga como o profeta: pois estou só e aflito. Todavia, nenhum homem é mais rico que ele, e nenhum é mais poderoso, nenhum é mais livre, porque ele pode abandonar a si mesmo e a tudo o mais, colocando-se à disposição dos mais inferiores. Bonito, né, gente? Isso está no livro de Imitação de Cristo. Essa é só uma página. Lá encontrei várias coisas, né? Então, para que a gente possa ter essa força, esse segmento, essa continuidade, né, esse segmento com Jesus, a gente tem que ter o quê? Uma espiritualidade. Agora, a gente não pode confundir espiritualidade com religiosidade. Religiosidade é uma coisa, espiritualidade é outra. A religiosidade é a opção, né, de uma forma digamos, das pessoas de seguimento de um santo, né, de uma forma de oração, de uma forma que nem os exercícios inancianos, né, mas ela leva para uma espiritualidade. Então, uma religiosidade leva para uma espiritualidade. Muitas vezes, nem sempre a espiritualidade leva para uma religiosidade, mas a religiosidade leva para uma espiritualidade. Porque a espiritualidade, ela abrange a conexão, né? Ela é o ruar, né? Ela que dá a força, o sentido, o ânimo, o animar, né? Então, no documento 62, que fala sobre a espiritualidade do cristão, essa frase me mexeu muito, né? Pelos seus frutos os conhecereis. Ai, como isso é forte diante da espiritualidade, não é mesmo, pessoal? Pelos seus frutos vos conhecereis. E eu fico pensando comigo, será que a uva dá limão? Se nós nascemos para o amor, como é que a gente não pode dar amor? Se nós nascemos para praticar o bem, fazer o bem, por que ainda não conseguimos fazer isso, né? Então, a gente tem que voltar para essa espiritualidade, adubar o nosso coração, cuidar, arar, né? Arar a terra do nosso coração, arejar, né? Tirar as pedras, né?
que às vezes dificulta a gente de ver no outro, ver o outro como um amigo, como parte da comunidade. Às vezes a gente só cobra, né? Nós viramos... Esses dias eu tive que me cuidar, né? Porque às vezes a gente está com tanta pressão diante da faculdade, eu estava ficando amarga já. As pessoas iam falar alguma coisa, eu nem queria ouvir direito. Eu estava cansada, não queria ouvir. Eu tenho que ler, eu tenho que trabalhar, eu tenho que produzir. Assim, opa, peraí, calma, eu não sou assim. Então, às vezes a gente precisa observar que às vezes nossos estresses, né, da vida pode atrapalhar a nossa espiritualidade, a nossa conexão com Deus, a nossa forma de falar com Deus. Porque Deus está nos outros também. Está em mim, está na Daiane, está na Dalva, né? Está no Beto, está no Paulo, está no Alceu. E às vezes eu não quero rezar olhando para o outro. Eu baixo a cabeça, não dou a minha mão, sabe? Eu me fecho. Mas a gente vive em comunidade. Como vamos fazer isso, né? Então, por isso que é tão importante ter essa espiritualidade cristã que olha para o outro e se reconhece no outro. Meus amigos, vocês vejam quanta coisa que a gente tem que fazer, quanta coisa que a gente tem que trabalhar, quanta coisa que a gente tem que falar, e não podemos cansar, muito menos desanimar. E essa força, né, que a gente coloca para... Então, essa frase aqui é fenomenal. Pelos seus frutos os conhecereis. Eu procuro ser um fruto tragável, né? Comível, né? Que as pessoas possam falar, olha, que fruto bom que estou produzindo, saudável. Ai, que fruto mais ecologicamente nojento. saudável, né? Bem isso. Então, o documento 62, lá no número 176, ele fala assim, ó. Estão conseguindo ver aí, pessoal? Sim. A espiritualidade de leigos e leigas é, antes de tudo, olha que bonito, o caminhar nas estradas da vida. Lembra daquela música? Pelas estradas da vida, né? Nunca sozinho está, contigo pelo caminho. Lembra, Nossa Senhora? Santa Maria vai. Então, essa daí que vai nos acompanhando e dando, né, essa força. Então, no vigor do Espírito Santo, lembra que o vigor, o ânimo, né? O vigor, o ruar, no vigor do Espírito Santo, porque a gente precisa da força dele nesse caminhar. Ao encontro do Pai, construindo o quê? O seu reino, não o meu, não o reino do Paulo, nem do padre, nem do Papa, é o reino de Deus. Nós somos todos construtores desse reino. Então, os discípulos de Jesus hoje são como os discípulos de Emaús, pessoas a caminhos, muitas das vezes estão desalentadas, né? Mas que encontram um desconhecido que os acompanha e faz arder-lhes o coração enquanto lhes falava as escrituras. Esse desconhecido, às vezes, é o catequista, né? É um outro leigo de uma outra formação, são pessoas que vão se aproximando da gente, nos mostrando com o seu ânimo, né? Com o seu vigor, o quanto é bom estar diante de Jesus, diante de um trabalho pastoral. No 177 fala assim, o Espírito ensina-nos o verdadeiro seguimento de Jesus e suscita hoje uma espiritualidade mais o quê? Integrada, como nós falamos lá, da natureza, com o próximo, né? Com a água, com os elementos, né, da natureza, onde todas as dimensões humanas são contempladas. A corporeidade, a afetividade, a emoção, a racionalidade, a criatividade e a sociabilidade. Então, nós temos que estar de corpo, alma, coração, né? Com a mente, né? Pensando, e ainda usar dentro das atividades que a gente faz. Às vezes a gente está só com a mente, está com só o corpo, a mente está em outro lugar, ou às vezes a gente está naquele lugar e não está insatisfeito, né? Está bravo, chateado, angustiado. Então, esse espírito que nos mostra, né? Essa força, ele suscita diante dessa forma integral da espiritualidade. Então, a espiritualidade, ela não afasta a gente da vida cotidiana. Muito pelo contrário,
ela nos mostra, e nós nos reconhecemos pela nossa espiritualidade, pela força que nos conduz. Especialmente nós, leigos e leigas, né? Devemos buscar a santidade dentro das nossas próprias condições de vida, na família, na igreja, na sociedade, no trabalho, na política, sem medo de ser feliz, sem medo, né? De ser taxado como doido, como louco. Ah, Eva, você é doida, parabéns. Eu também sou doido, então vem pro clube, vamos pro clube. Né? A gente faz parte desse contexto. E E no no campo, xingar o juiz. Tá bom, né? E daí, dentro desse contexto, né, no 183 que fala o documento, ele fala que Maria, a primeira entre os humildes e os pobres do Senhor, a primeira discípula de Jesus, nos orienta no seguimento do seu filho, né? Integrando a docilidade ao espírito e o serviço generoso. Olha só, integrando a docilidade e o serviço generoso. E ser generoso hoje está um pouco fora de moda, as pessoas estão querem só para si, não querem dividir, não querem partilhar. No número 184, ele fala assim, no mesmo documento, a espiritualidade do segmento de Jesus, vivida por suas testemunhas, que são os mártires, os místicos e pessoas simples como nós, né? Simples fiéis. Impressiona e inspira a vida e a prática de muitos outros cristãos. Agora eu fico pensando, será que eu inspiro ou faço que a pessoa desista? Às vezes a pessoa fala para mim, fala, pelo amor de Deus, não aguento mais essa Eva. Em vez de eu inspirar ela para a vida, eu acabo desmotivando ela. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Né? Temos que ser pessoas que inspiram os outros na prática do bem, do bom, né? Da beleza, da fé, que buscam ser presenças o quê? Solidárias com a dor do mais sofrido e procure estar atento o quê? Aos sinais dos tempos, né? Que desafiam a uma presença de qualidade, uma presença forte, uma ponta. Eu não sei se vocês lembram dessa forma de falar com outra, que a outra pessoa é, né? Uma pessoa ponta firme, né, Paulo? Não é assim que fala? É Sabe isso. o que é ponta firme, gente? Ponta firme é quando a gente faz o ponto de cruz lá, de nó, faz um costurado, e a gente faz aquela pontinha para segurar os demais pontos. Então, não desanda o crochê, o tricô, porque tem aquela ponta firme. E essa ponta firme nos traz esse segmento com Cristo. Nós temos que ser ponta firme diante do projeto de Deus. Eu acho tão bonito quando a gente fala assim, ninguém solta a mão de ninguém, né? Ninguém solta a mão de ninguém. Ninguém cresce sozinho. Ninguém cresce sozinho. Eu fico cada vez mais apaixonada pela minha igreja. Quando eu observo esses trabalhos, né? Quando eu vejo lá o Júlio Lancelotti, né? Dando a cara a tapa. Quando eu vejo lá a irmã Dulce. Quando eu vejo nós aqui, em plena, quase 9 horas da noite, aqui ouvindo uma doida falar. Mas isso faz com que a gente cresça na igreja. Faz com que a gente mostre o nosso amor. É mostrar, amar a Deus sobre todas as coisas. É isso. É mostrar isso. Ser igreja, né? Ser nesse trabalho. Então, a qualidade, ela tem que estar refletida na sociedade. As pessoas olham para você e falam, olha, se a Eva colocou a mão, vai sair o trabalho. Vai sair o arroz, meio papa, mas vai sair a panela de arroz para todo mundo comer. Não importa. O importante é fazer com amor, com carinho, com dedicação, né? Então, a terceira proximidade disso é a prática orante de Jesus, como a gente conversou agora há pouco. Jesus, em todos os seus momentos, ele se utiliza da oração. Nos momentos de cura, nos momentos de escolha, nos momentos de dificuldade. Às vezes a gente vai ter que tomar uma decisão, faz um momento de oração, faz um momento de jejum, faz um momento de encontro, faz um momento de disposição a ouvir, né? Porque oração é isso, é estar disposto a ouvir, né? Aqui eu tirei de um livro, está aqui o livro, do professor Clodovis Boff. Quando eu conseguir escanear ele, eu mando para vocês.
É a experiência de Deus e outros escritos da espiritualidade. Muito bom. E ele fala assim, ó, em termos práticos, a fé cristã e, consequentemente, sua espiritualidade está toda centrada no quê? No quê, gente? E Está centrada no quê? Começa com A e termina com OR. amor, Aê! Está centrada no amor. Amor a Deus e amor ao próximo. O cristão é caridade. tanto mais espiritual quanto mais. O cristão é tanto mais espiritual quanto mais ama. Em extrema síntese, poder-se dizer que, para um cristão, espiritualidade é praticamente e simplesmente isso: amar. Para ser completo, talvez se deva acrescentar amar e orar. E o que se sentenciou o santo cura de Arnes é: esta é a mais bela profissão do homem, orar e amar. De fato, a oração é a expressão imediata do amor de Deus e na força do amor ao próximo, donde pode-se dizer da oração o que se disse do amor. Tende-se tanta espiritualidade quanto se ora. Sem oração, espiritualidade não passa de tagarelice ou auto-engano. Então, eu trouxe aqui um momento da oração de Santo Agostinho, que eu achei tão bonito quando ele escreveu, também está aqui nesse livro, que ele fala assim: Tu me admoestastes, Senhor, para que voltasse para mim mesmo. Conduzido por ti, entrei no meu interior. Entrei e vi com certo olho da alma, e mesmo acima do olho da alma, por sobre mim, minha mente, uma luz imutável. Não era a luz vulgar, visível a toda a carne, nem outra luz do mesmo gênero, porquanto grande e brilhante. Não era nada disso, aquela luz, mas uma coisa muitíssimo diferente de todas as luzes. Era uma luz superior a mim, pois foi ela que me criou. A mim, a ela inferior, pois fui por ela criado. Quem conhece a verdade, conhece aquela luz. E quem a conhece, conhece a eternidade. O amor a conhece. Ó eterna verdade, ó verdadeira caridade, ó cara eternidade. Tu és o meu Deus, por ti suspiro dia e noite. Quando te conheci pela primeira vez, tu me soerguestes para fazer-me ver que quem eu via era, e eu que via ainda não era. Então, projetando com toda a força tua luz sobre mim, golpeaste minha vista doente, e eu estremeci de amor e de horror. Então, dei-me conta de estar longe de ti, na região da dessemelhança, e me parecia ouvir tua voz clamando do alto: Eu sou o pão dos grandes. Cresce e te alimentarás de mim. Não será tu que me transformarás em ti, mas faze com que os alimentos do corpo, mas antes serei eu que te transformarei em mim. Eu vi que por causa da sua iniquidade tu instruís o homem, e eu disse: porventura não é nada a verdade, só porque não está difundida pelo espaço material, limitado ou não. Mas tu me gritaste como de longe. Ao contrário, eu sou o que sou. Eu vi como quem ouve a voz do coração, e não havia como duvidar, que era mais fácil duvidar da minha vida que duvidar da existência da verdade. E quem conhece a verdade, conhece o amor. E agora eu vou passar um videozinho bem simplesinho para vocês entenderem o que eu li agora, tá bom?
Tá sem som, Eva. Tá sem som? Então vamos lá. Tem que fazer o processo de novo, eu acho. Compartilhar. Espera que só vou fazer de novo o processo. Tarã, aqui, aqui e aqui. Agora vai dar certo. Pode pegar café, pegou a chaleira de água. Daí eu falei, digo, mas você já viu o bulho com o cabo em cima? Nós aqui, somos caipira, somos sítio. Tenho meus 84 anos, nunca saí daqui. 11 filhos, 11 netos, 9 bisnetos e as noras. A gente não pode ficar parado. Fica muito parado, o cérebro vai secando. Mosquito não senta. Mosquito. Já viu mosquito sentado? Eu faço açúcar, eu faço farinha, e tenho meus porcos, tenho minhas galinhas, tenho minha vaquinha. A gente tem que se alegrar o tempo inteiro. O tempo inteiro. A gente não pode ser triste. Se eu não posso fazer uma coisa, eu procuro de outro jeito, eu puxo um galinho daqui, puxo um galinho dali, e tudo dá certo. Maria José de Oliveira Silva, porque somos nascidos e criados no mato. Nós somos do mato. Nós todos somos terra. Nós todos estamos aqui de passagem. A gente tem que agradecer a Deus por a natureza que nós temos. Para mim não me falta nada. Estou pronto, a hora que Deus chamar, estou feliz e deixar os outros felizes também. Eu gosto muito quando ela fala, não sei se prestaram atenção. A hora que Deus me chamar, estou pronta. Estou feliz e estou feliz de deixar os outros felizes. Esse é o fruto. Garanto que quando ela morrer, Deus vai saber quais foram os frutos que ela produziu. Qual foi a forma com que ela manifestou esse segmento, né? Esse discipulado, essa força que Jesus Cristo traz para a gente, no nosso trabalho, nas nossas atividades. Isso é ter espiritualidade. É mesmo diante da adversidade, não é? Sozinha, fazendo açúcar, cuidando das coisas, mas tem a força, sente a força de Deus. E é grata, sente gratidão, né? Pela vida, pelo que tem. E às vezes a gente se queixa pelo mau tempo, pelo trânsito, pelas horas demoradas, às vezes, de alguém que está falando. Não reconhecemos a potencialidade do amor de Deus nas coisas que estão à nossa volta. Isso precisa ter espiritualidade, precisa ajustar o olhar para poder ver todas as coisas boas que Deus faz na nossa vida. E assim termina essa fala. Muito feliz de estar aqui, né? E colocar para vocês, se vocês entenderam a temática, né? Se vocês entenderam o que é essa espiritualidade do segmento, o que é essa força, né? O que é importante, essa caridade que contribui no crescimento pessoal, né? Que não é só a Eva que cresce, né? Eu cresço, a minha comunidade cresce comigo, né? A comunidade cresce, eu cresço, a comunidade cresce, nós vamos nos desenvolvendo. Agora, quando a gente não evolui, não amadurece, a comunidade parece que fica estagnada. Ela não cresce junto com você. Eu já observei isso. Quando você levanta, é que nem, né? Quando você sai e traz a comunidade contigo, as pessoas começam a reconhecer, né? Falam, olha, vamos lá, se a Eva conseguiu, eu consigo também. Vamos lá. A gente vê as forças que as pessoas... A gente é uma liderança que faz com que o outro sinta a motivação de conseguir, de dar continuidade. Nós somos lideranças na nossa família, nós somos lideranças na sociedade, na nossa igreja, que olham para nós e falam, você está dando bom fruto. O meu medo é quando alguém fala assim, Eva, teu fruto está amargo. Precisamos podar teus galinhos para melhorar. Então é isso, gente. Que a gente consiga realmente ter esse segmento, né? Nesse amor de Jesus.